Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica, sou cofundadora do Greenest Post e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre bioeconomia. A Juliana Simões, que é bacharel em Ciências da Educação, foi secretária de Extravismo e Desenvolvimento Rural no Ministério do Meio Ambiente, é co-líder da Força-Tarefa de Bioeconomia da Colisão do Clima, Floresta e Agricultura e trabalha na TNC como gerente adjunta da Estratégia de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. Explicou um pouquinho mais sobre o que é bioeconomia. Juliana, muito obrigada por participar aqui da nossa conversa. E é um grande prazer tê-la aqui com a gente. Bom, boa pergunta sobre o que é bioeconomia, né? A gente pode entender a bioeconomia sobre três aspectos, né? Ou com uma orientação biotecnológica, de biorecursos e bioecológica. A primeira, a biotecnológica, ela enfatiza a importância da pesquisa, da inovação em processos de base biológica. Né? Exemplo aqui, a gente tem as biorefinarias. A segunda, que é de biorecursos, ela destaca o desenvolvimento de produtos a partir de matérias-primas biológicas, né, que estão aí em torno da geração das novas cadeias de valor. E a terceira, que traz o conceito de uma bioeconomia bioecológica, ela valoriza os processos ecológicos ligados à conservação das florestas, da biodiversidade, otimiza nutrientes da biodiversidade, em contraponto com uma visão mais tecnológica, mecânico-química, né, que pode gerar degradação do solo, dos recursos da água, da biodiversidade. E é esse conceito, né, de uma bioeconomia bioecológica é que a TNC desenvolveu recentemente um estudo para entender a contribuição dessa bioeconomia baseada, né, em florestas, em biodiversidade, para o estado do Pará. Mas a gente percebe que, né, essa contribuição, né, dessa bioeconomia bioecológica para o estado do Pará, quando a gente fala, né, que é essa contribuição para o Pará, a gente também pode estender isso para toda a Amazônia, porque o Pará, ele meio que agrega todos os desafios para a Amazônia, né? Então a gente se centra aí, a TNC se centra nesse discurso, nessa visão de uma bioeconomia bioecológica dentro dessa visão do que é uma bioeconomia. A gente vai por essa vertente, por essa linha de uma bioeconomia bioecológica. Então, focado então na conservação, proteção, o quanto. Qual o tipo de progresso que que a gente tem feito no Paraíso? Isso. Então, a ideia é que o Brasil, como um país tropical, né, e que tem a maior biodiversidade do planeta, a gente enxerga que é nessa economia da biodiversidade, na economia da floresta, levando à conservação desses ecossistemas, é que está o grande poder do Brasil ser competitivo nas economias que existem. Ninguém tem a biodiversidade que o Brasil tem, nenhum outro país. Nenhum outro país tem a quantidade de florestas que a gente tem também. Então, esse é um recurso muito único e que a gente pode protagonizar para o mundo um desenvolvimento econômico baseado em conservação de biodiversidade e de conservação de florestas. Então, é nisso que a TNC acredita, inclusive, para fazer a transformação dessa economia, menos baseada em commodities, onde você retira a floresta para plantio de outras espécies, né? E a gente aproveitar essa floresta, porque o desenvolvimento do estado do Pará e da Amazônia, especificamente falando aqui de uma bioeconomia para esse bioma, a floresta é a solução. Ela não seria o entrave ao desenvolvimento. A gente tem, assim, a perspectiva de olhar a floresta, né, como sempre um entrave ao desenvolvimento, porque você não pode ali tirar a floresta para colocar outras cadeias produtivas. E a gente está trazendo uma nova visão, em que a solução econômica para a Amazônia não está em tirar a floresta para colocar
commodity, está em aproveitar tudo que essa floresta, essa biodiversidade pode gerar de economia para o país. E é uma economia que ela tem uma importância não só ambiental, né? Se a gente pensar uma bioeconomia bioecológica da Amazônia, que aproveita os recursos florestais, essa biodiversidade, ela não tem uma importância só para a conservação de biodiversidade de floresta, também para a questão climática, né? A gente vê aí que a gente está vendo que está se acelerando as mudanças climáticas, a gente está assistindo aos últimos anos os eventos extremos, né? Então, conservar a floresta, ela tem esse aspecto importante ambiental e para as mudanças climáticas no Brasil e no mundo, mas também tem uma importância social muito grande. Por quê? Boa parte das pessoas que vivem na Amazônia vivem nas florestas e vivem também da exploração sustentável desses produtos que vêm da floresta. Então, a gente centrar, né, pensar numa bioeconomia bioecológica, voltada a biomas, e aqui eu estou falando da Amazônia, né? Ela também tem esse aspecto importante social, porque ela distribui renda, e porque ela opera dentro desse sistema da agricultura familiar, de povos e comunidades tradicionais, de comunidades locais, que vivem, né, nessas localidades e que já fazem há muitos anos o uso dessa floresta de forma sustentável. E como que a gente escala esse tipo de... Porque hoje a gente ouve muito em falar de desmatamento, muito focado na agricultura, da monocultura e na criação de gado. Como que a gente consegue escalar e mostrar realmente o valor e ganhar proteção, né? Enfim, fazer esse trabalho em larga escala? Nos últimos anos, né, você vê que está sempre um discurso político, né, que a gente precisa de dar valor para a floresta. A solução está em dar valor para a floresta, mas acontece que a gente nunca chegou, né, num plano, num esforço verdadeiro para que a gente pudesse dar valor para essa floresta e aproveitar essa economia que ela pode gerar. Então, assim, nesse estudo que a gente fez para o estado do Pará, um dos nossos objetivos era justamente esse. Como é que eu olho para essa economia, para o que ela está gerando de economia agora, né? Qual é o valor econômico que os produtos da floresta estão gerando para o estado do Pará nesse momento? E qual é o potencial desses produtos para o futuro, para essa economia do Pará, porque isso ninguém fez. A gente ainda não tinha levantado essa contribuição econômica das cadeias, né, de biodiversidade, de sociobiodiversidade. E aí a gente chega num valor que essas cadeias hoje no estado do Pará, elas contribuem com 5,4 bilhões de reais para o PIB do Pará. A gente até apelidou de o PIB da sociobiodiversidade do Pará, nesse de 5,4 bilhões. Isso foi possível porque nós fizemos uma pesquisa em toda a cadeia produtiva desses produtos. Nós analisamos 30 produtos da sociobiodiversidade no estado do Pará, desde a produção em todos os seus elos de comercialização. Um pouco diferente do que o IBGE faz, que o IBGE levanta dados econômicos da produção rural. E lá no dado do IBGE, essa produção rural em 2019 gerou 1,9 bilhões de reais. A TNC, junto com a Universidade Federal do Pará, junto com o professor Chiquito e um número fantástico de outros pesquisadores, a gente olhou para essas cadeias não só apenas no elo produtivo, mas também no elo da comercialização de agregação de valor. Por isso que a gente chegou aí num valor de 5,4 bilhões de reais da contribuição dessas cadeias na economia do estado do Pará. E como é que a gente escala esses produtos? Até pensar, né, em escalar esses produtos dentro dessa visão de uma bioeconomia bioecológica, ela tem um diferencial, porque a gente não pode trazer para a lógica da floresta, para a lógica da sociobiodiversidade, para a lógica das cadeias de biodiversidade, a mesma lógica que a gente tem para as commodities. A gente não escala produtos da floresta, produtos da sociobiodiversidade, da mesma forma que a gente escala os produtos de commodities, né? As escalas são diferentes. Embora a escala seja diferente, a relação de valor pode ser melhor
pode ser ter até um balanço melhor. Por exemplo, se a gente, hoje, quando a gente colocou lá que essas cadeias de biodiversidade, da sociobiodiversidade do estado do Pará, elas contribuíram com 5,4 bilhões de reais em 2019, isso foi sem políticas públicas, sem incentivo. Então, se a gente entra com um conjunto de políticas públicas, com um conjunto de incentivos, a gente potencializa essas cadeias. Hoje, pelo estudo que a gente acabou de fazer, nesse cenário potencial, a gente chega a um cenário de 170 bilhões de reais em 2040, se a gente consegue incentivo para essas cadeias, a gente consegue fazer pagamento por serviços ambientais, a gente consegue levar assistência técnica para o campo, a gente consegue levar infraestrutura para o campo, a gente consegue fazer regularização fundiária. Então, se a gente tem um conjunto de políticas públicas que estruturem essas cadeias da sociobiodiversidade, que consolidem essas cadeias da sociobiodiversidade, que até então se desenvolveram muito por conta própria e com poucas políticas públicas, a gente pode ter um potencial de aproveitamento muito maior dessa cadeia, 30 vezes maior do que elas têm hoje. Ou seja, a gente sai de um cenário de 5,4 bilhões de reais para um cenário de 170 bilhões de reais em 2040. Sendo que esse valor de 170 bilhões de reais em 2040 seria equivalente a hoje o que é o PIB do total do estado do Pará, né? Então, isso assim, a gente consegue demonstrar o potencial dessas cadeias no sentido de escalar resultados de conservação, né? Escalar resultados sociais, porque essas cadeias elas estão baseadas na sociobiodiversidade, nas comunidades, nas populações locais que vivem na Amazônia. Elas empregam 224 mil pessoas. Se a gente comparar qual outra cadeia, né, de produtos que emprega tantas pessoas assim. Então, por isso que eu comentei no início da nossa conversa da importância social dessas cadeias. Então, se hoje elas estão envolvendo 224 mil pessoas num cenário de valor de 5,4 bilhões, isso pode ser muito mais potencializado também com políticas públicas. Então, a gente pode empregar mais pessoas nessas cadeias, a gente pode gerar um valor econômico para o Estado maior e também um valor ambiental no sentido da conservação dessas florestas, da conservação desse carbono e dos serviços ecossistêmicos que são provisionados, né, por essa floresta que é conservada. Ou seja, consegue suprir aí os 3 grandes pilares da sustentabilidade. Sim, perfeitamente, exatamente. Com essa visão, né, de uma bioeconomia bioecológica, a gente consegue perfeitamente chegar aos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, que é o social, o econômico e o ambiental, né? Num processo de inclusão. Acho que isso é muito importante, né? Que quando a gente fala de uma bioeconomia bioecológica, está ligado a essa ideia, a esse conceito, a ideia da inclusão, né? Inclusão de povos e comunidades tradicionais, das comunidades locais, menos concentração de renda e maior distribuição de renda, né? Com qualidade de vida, com conservação de florestas e com desenvolvimento, né, econômico para o Estado. Maravilha. Então, a saída, o foco agora é pressionar políticas públicas e incentivos públicos para que isso aconteça. Sim, eu acho que o meu sonho, eu brinco muito nas conversas que eu falo, é que a gente teve os PACs, né, os Programas de Aceleração de Crescimento do país. Eu gostaria muito que a gente tivesse um PAC para sociobiodiversidade, um PAC para biodiversidade, em que a gente tivesse, de fato, metas, né, e políticas públicas para o desenvolvimento dessa economia que gera todos esses benefícios que a gente acabou de falar, né? E uma economia que, um programa que facilitasse, por exemplo, o financiamento para essas populações, para essas comunidades locais, né? Que hoje elas estão excluídas do setor bancário, né? Elas não conseguem, com muita dificuldade,
de acessar financiamento para que elas possam melhorar, agregar valor a esses produtos localmente também. Né? A gente vê assim que a maior parte desses produtos da sociobiodiversidade, eles são exportados para o resto do país e para o mundo, né, in natura. Imagina se a gente tivesse agregação de valor, se a gente tivesse um financiamento, né, que pudesse ajudar ao município, as comunidades locais, a fazer uma pequena industrialização desses produtos, agregando valor. Isso aumentaria imensamente a contribuição, né, econômica e a renda dessas famílias. Porque quando a gente também faz uma avaliação desses produtos da sociobiodiversidade e como eles vão ganhando valor ao longo da cadeia, a gente vê que o produtor rural é o que menos recebe. Né? Ele recebe muito pouco aqui e o valor do produto que é extraído pode ser o açaí, pode ser a castanha, pode ser o palmito, o cupuaçu, são vários que eu estou falando aqui. O produtor é o que menos recebe. Esse produto, esse valor é geralmente agregado ao longo da cadeia à medida em que eu vou trazendo processos de industrialização. Então, é importante também que dentro dessa nova visão de uma bioeconomia bioecológica, que a gente procure a agregação de valor para esse produtor rural, para que ele possa melhorar também a sua renda, para que ele passe, além de ser um fornecedor de matéria-prima, uma parte ele pode continuar fornecendo, mas uma parte também ele pode agregar valor para que melhore a renda dele, né? E que a gente também reduza a pressão sobre esses produtos na floresta, né? Porque a gente sabe também que quanto maior eu tenho o valor de um produto, mais pressão se faz em cima de determinadas espécies para que as famílias consigam ter uma renda que gere a qualidade de vida para elas. À medida em que eu mantenho, né? Quer dizer, não é que eu mantenho, que eu incentivo e que eu tenho incentivos financeiros para que essas famílias, além delas ofertarem, né, essa matéria-prima, elas também façam agregação de valor. Então, eu consigo fazer com que a renda dessa família melhore, né? Elas não precisam de extrair tantos produtos assim, porque elas vão estar atendidas nas suas necessidades e a gente tem aí um duplo benefício, né? Para as famílias e também para as questões ambientais. Por isso que eu sempre bato que quando na tecla de pensar escala para as cadeias de sociobiodiversidade, para as cadeias de biodiversidade, é diferente do que a gente pensar, desse modelo de escala que a gente tem, que é muito consolidado, que são das commodities, né? A gente não vai chegar a escalar dessa forma, é diferente, a escala é diferente. Né? Mas isso não quer dizer que o meu ganho econômico será diferente, porque a gente pode, a partir do desenvolvimento dessas cadeias, respeitando os limites ecológicos desses ecossistemas, para que a gente também não tenha uma superexploração dessas espécies, né? Então, que a gente possa fazer esse desenvolvimento, agregar o valor, trazer essa industrialização local de agregação do valor desse produto, pagar serviços ecossistêmicos também para essas famílias, porque as áreas, elas estão também prestando um serviço para todo mundo, né? Então, é justo que elas também possam receber esse pagamento por serviços ambientais. Então, um conjunto de políticas públicas, um conjunto de medidas pode fazer com que a gente tenha um desenvolvimento econômico, mas com conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida dessas populações, inclusive respeitando a cultura, né, dessas comunidades locais, populações tradicionais e também dos agricultores familiares, numa lógica de ganha-ganha sem exploração, né, da mão de obra ou exploração dessas famílias, para que elas fiquem só nesse elo de serem apenas aqueles que provém a matéria-prima, né? É importante, existe mercado para isso e a gente tem que considerar, mas também é importante que a gente considere um percentual disso sendo incorporado, sendo valor, né, para que essas comunidades possam melhorar a sua qualidade de vida e a gente siga num processo de conservação dessas florestas e de todos os serviços ecossistêmicos que são provisionados por ela. Eu adorei. Eu acho que até estava pensando aqui, minha cabeça estava indo longe, porque
Se a gente quebrar esse paradigma de realmente não prover só matéria-prima e agregar o valor aqui, dentro do país, eu acho que mesmo nas commodities, mesmo no petróleo, não é uma coisa que a gente sabe fazer bem. A gente exporta Isso. e depois importa o já refinado, por exemplo, no caso do petróleo, né? Eu acho Exatamente. que é uma quebra de paradigma bem grande, assim, que o país precisa dar. E a bioeconomia, acho que ficou bem claro aqui que não vai escalar, porque se escalar da forma que a agricultura hoje vem escalando, não vai ser, não vai perder o valor da bioeconomia, né? Exatamente. É isso. A gente tem que entender que os ecossistemas, né, eles têm um limite. Se a gente ultrapassa o limite desses ecossistemas, a gente vê o que está acontecendo aí. Né? A gente tem assistido os eventos extremos, né? Então, se a gente tira a floresta mais do que pode, que é o tal do ponto, a curva, né, do tipping point, que a gente não pode atingir, né? Uhum. Se a gente atinge esse ponto aí, a gente pode ter impactos muito severos na vida de todo mundo. Né? Então, e aí a gente vai ter um impacto social ainda maior. Porque aqueles que conseguem a agricultura, ou aqueles que são mais capitalizados, eles talvez consigam adaptar, né, as novas mudanças climáticas. Mas e as comunidades tradicionais, os agricultores familiares, será que eles vão conseguir responder rapidamente a essas mudanças climáticas? Né? Essa agenda de adaptação, né? Talvez os setores mais estruturados, mais bem capitalizados, eles vão conseguir uma adaptação maior, gerando menos impactos. Mas e essas outras populações tradicionais, agricultores familiares, né? Eles vão conseguir responder com a mesma velocidade, né, essa mudança climática? Então, eu acredito que não. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça, né? A gente tem que agir agora para que a gente tenha uma economia que realmente respeite esses limites, né? E que, além de respeitar esses limites, uma economia que agora ajude, né, a natureza a rapidamente controlar todas as perdas que a gente está tendo, né? E eu acho que aí também vem uma coisa bem bacana da bioeconomia, que é a ciência que está por trás disso, né? Que é como é que a gente consegue gerar um desenvolvimento e trazer soluções baseadas na natureza, né? Soluções que já estão aí, que eu consigo, a partir da natureza, mostrar que é possível a aplicação disso nas outras cadeias, e eu reduzo as emissões de carbono, eu tenho soluções mais próximas, né, e que impactem menos recursos naturais de forma geral. Muito obrigada, Juliana. Aprendi muito. Obrigada por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. E gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu acredito muito nessa agenda. Acredito que na humanidade que a gente pode virar esse jogo. Basta, sabe, a sociedade se mobilizar, entender que é importante que a gente ajude, né, em tudo, nas nossas escolhas, né? O consumidor tem um papel fundamental nas escolhas que ele faz para ajudar a gente nessa transformação que o planeta precisa de passar. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de pagamento por serviços ambientais, e aí está muito na decisão do consumidor, né, de pagar por um produto, mesmo que eu pague um pouco a mais, mas ele sabe que ali naquele produto conserva a floresta, ele não tem trabalho escravo, análogo ao escravo envolvido, não tem trabalho infantil, ele tem serviços ali que estão ajudando, né, a manter esse equilíbrio no planeta, seja climático, seja da biodiversidade, né? Então, eu acredito muito que a humanidade vai conseguir dar essa virada aí, e acho que muito isso está na mão de cada um de nós aqui, do consumidor, de fazer as suas escolhas, sabe, e também de provocar, né, de pressionar os governos a que tomem decisões acertadas para que a gente possa assegurar uma vida
equilibrada não só para essa geração, mas para todas as gerações que estão vindo aí pela frente. A gente não pode ser egoísta e ser conhecido como uma geração que acabou, né, com os recursos naturais e que acabou com uma vida saudável no planeta. Então, eu acho que eu divido, sabe, essa responsabilidade com cada um de nós aqui que está habitando esse planeta, porque a gente não tem uma outra casa, né? Essa é a única casa que a gente tem para que a gente possa assegurar essa vida agora, para quem está aqui agora, mas também para os outros que vão vir aí pela frente. Eu acho que a bioeconomia, ela pode trazer essas soluções que são baseadas na natureza e que respeitam esse limite ecológico, e que busca o desenvolvimento sem que esse desenvolvimento se dê em cima da gente acabar, né, impactar com os recursos naturais do planeta.